Olá, boa tarde. Como e onde nascem as leis? Um projeto do Senado leva a estudantes de escolas públicas de Brasília as informações sobre como trabalham os senadores. A iniciativa prepara os alunos para que eles elaborem uma proposta que pode vir a ser votada pelo Congresso Nacional e até mesmo virar lei. Os alunos do Centro de Ensino Fundamental 10 do Gama receberam aulas de processo legislativo. Eles aprenderam como são elaboradas as leis brasileiras. O projeto piloto é uma simulação do trabalho dos parlamentares direcionado para alunos do 8º e 9º ano. E eu pensei que seria muito bom para a sociedade, para o Senado, para a política brasileira, que também os alunos do ensino fundamental já começassem a se familiarizar com o processo legislativo, para que eles, ao longo do tempo, fossem se tornando cidadãos mais conscientes e participativos. O projeto faz parte do programa E-Cidadania do Senado, que fomenta a participação popular na atividade legislativa. Os alunos participaram de 4 aulas para conhecer sobre os poderes da República e suas competências, criar ideias que podem ser leis, redigir os projetos, debater e votar. Tudo a ver com a minha disciplina, que é a história, né? A gente sempre questionando as coisas, sempre utilizando muito política em sala de aula. A política está em tudo o que a gente precisa. Ao nascer a gente está fazendo política, num jogo de futebol a gente está fazendo política. Então, e pensar no meu país. Os alunos elegeram uma ideia para ser cadastrada no portal E-Cidadania do Senado Federal. Se o projeto receber 20 mil apoios populares, será debatido na Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa, a CDH, e pode virar um projeto de lei. Para a maioria dos alunos, foi o primeiro contato com a política. Empolgados com o projeto, alguns acharam uma forma de dar voz à comunidade e à escola pública. Já outros acreditam que conhecer a política é um meio de acabar com o discurso de ódio e aprofundar os debates. Vai dar uma oportunidade para o futuro do Brasil dizer o que eles pensam, o que eles podem apresentar para o futuro, e não só para o futuro, mas como também para agora. Eu achei muito importante porque eu tive como de falar minha opinião e escutar a opinião de vocês. Eu achei bem bacana. Acho que seria legal ir no Senado, bem legal. Seria com os senadores mesmo? Seria bem legal participar da votação, seria bem legal. 2 ministros de Estado devem comparecer ao Senado nesta terça-feira. Os detalhes da agenda das comissões para esta semana com o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Eni. Bem, na terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos tem 2 audiências públicas. A primeira sobre descarte de lixo eletrônico e reciclagem e a segunda sobre projeto da CPI dos maus tratos que revoga a lei de alienação parental. A Comissão de Assuntos Econômicos tem um debate sobre dívida pública e seus desdobramentos na economia brasileira. A Comissão de Constituição e Justiça tem na manhã audiência pública sobre a profissão de leiloeiro público oficial e de tarde sabatina 4 indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público. A Comissão de Meio Ambiente tem na terça de manhã audiência pública sobre a proteção e o bem-estar dos animais e de tarde debate a visão das novas gerações sobre desenvolvimento e meio ambiente. A Comissão de Infraestrutura recebe na manhã o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e de tarde o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A Comissão de Educação tem na terça de manhã votação de projetos, inclusive um que inclui o conteúdo sobre prevenção e violência contra a mulher nos currículos da educação básica. E na Comissão de Relações Exteriores, o debate é sobre os impactos das reformas de previdência na economia global, debate que deverá contar com a presença de representantes das embaixadas do Chile, de Portugal e da Grécia. E para quarta e quinta-feira, Bruno, qual a agenda? Bem, na quarta-feira, as comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Econômicos têm um debate sobre as criptomoedas. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira projeto de iniciativa popular com medidas de combate à corrupção. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo está prevista audiência pública sobre política de preços da Petrobras, enquanto que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sabatina indicado para dirigir a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o debate é sobre proposta que permite ao assentado, mediante autorização do INCRA,
a explorar o potencial de energia eólica ou solar existente no imóvel. A Comissão de Educação faz a sua 5ª audiência pública sobre o Fundeb, enquanto que a Comissão de Assuntos Sociais tem na quarta-feira prevista a votação de projetos como que reduz para 5% do salário o valor que o empregado paga com o Vale Transporte e também proíbe o pagamento desse benefício em dinheiro. Além da votação de projetos, a CAS deve promover audiência pública sobre projeto de lei que torna obrigatória a graduação em Educação Física para o exercício da profissão de treinador de futebol. E na quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta a votação de projetos, como que estende a crianças e adolescentes as proteções previstas na Lei da Maria da Penha a mulheres vítimas de violência doméstica. A Comissão de Constituição e Justiça também volta a se reunir na quinta e para debater a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em alguns casos, enquanto que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional também tem na quinta-feira sabatina de indicados para as embaixadas brasileiras no Marrocos e Paraguai, além de debate sobre a integração na América Latina. Eni. Obrigada, Bruno, pelas informações. Agenda cheia das comissões essa semana e a gente vai acompanhar com certeza. Computadores, robôs, inteligência artificial, por toda parte o que se vê são máquinas substituindo as pessoas nas mais diversas tarefas. O Senado Notícias exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre o futuro do trabalho. No episódio de abertura, a 4ª Revolução Industrial. O mundo passa por uma grande transformação. Ciência e tecnologia permitiram avanços inimagináveis. Comunicações, transportes, entretenimento, enfim. A vida mudou e está mudando numa velocidade impressionante. Diante desse cenário, qual será o futuro do trabalho? Num país às voltas com reforma na Previdência Social, nova legislação laboral e 13 milhões de desempregados, parece urgente discutir o futuro do trabalho. Em plena 4ª Revolução Industrial, os empregos somem, as ocupações são temporárias, sem estabilidade. A automação e a informatização avançam. A mão de obra, como assim a conhecemos, torna-se mais e mais dispensável. Não estamos diante de uma circunstância, mas de um fato. E por trás de cada rosto, de cada cidadão, um personagem afetado de forma diferente por essas mudanças. Nós vamos ter uma mudança muito substantiva no mundo do trabalho. A gente está formando profissionais do futuro e muito provavelmente esses profissionais vão ter trabalho que a gente nem consegue imaginar. O relógio está se acabando. Se trocou o relógio por isto aqui. Ok, Google, o que é a 4ª Revolução Industrial? De acordo com Google Books, a 4ª Revolução Industrial é diferente de tudo o que a humanidade já experimentou. A primeira Revolução Industrial veio com a máquina a vapor. A segunda, com os motores a combustão e principalmente com a eletricidade e a crescente urbanização. A terceira, já na década de 70, foi produto da microeletrônica e expansão das telecomunicações. A 4ª é a da inteligência artificial, robótica, internet das coisas e integração de todos esses fatores. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! Para que o nosso corpo funcione, precisamos de glicose, que vem em parte do açúcar que ingerimos. E é a insulina que garante que esse combustível chegue até as nossas células. Sem ela, o nível de glicose no sangue sobe e aí abre-se a porta para a diabetes. A doença é silenciosa, não tem cura e pode matar. Apesar disso, muitos brasileiros desconhecem a gravidade e as consequências danosas da diabetes. Veja nessa reportagem especial relatos sobre o dia a dia de diabéticos
e o que o poder público pode fazer para ajudar no controle da doença. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença incurável de um filho. Houve aumento do número de pessoas com diabetes, mas não houve um aperfeiçoamento em termos de política de estado de saúde. Infelizmente, nos últimos 6 anos, o Brasil também assistiu um aumento em torno de 12% na mortalidade. É um tratamento que é cansativo, sim, né? A gente não pode falar, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então, isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos 8 meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam assim, nenhum caso. E aí, fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade. E eu entrei em coma. Eu estava, assim, às vésperas da minha filha mais velha nascer, comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital e aí no exame de sangue a minha glicemia deu 538. Então foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O chão da gente se abre, né? Eu até me emociono recordando porque a gente não sabe muito bem o que é diabetes. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto. Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então, ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome e, apesar disso, ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então, tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com a alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo 2 tipos de insulina, 6 vezes ao dia, então é um pouco complicado. O senhor apresentou, né, que uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas já por conta do diabetes. Então seria bom a gente acompanhar isso. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então começa por uma perda de sensibilidade, muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. Tenho o maior cuidado do meu pé. Vou para a manicure, eu levo meu alicate. O aumento da glicose, ele vai lesar principalmente quais são os órgãos-alvo. Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Meu caso era grave e eu fui levando em brincadeira, ou seja, não, mais tarde eu vou ver. Esse mais tarde veio a cegueira. Eu tive descolamento de retina, perdi esse olho direito que é prótese e esse chegou a 3% apenas de visão. No final de 2010, eu levei um susto, porque eu estava diabético com 105 quilos. Então, um diabético obeso, na hora que eu vi 105 quilos na balança, eu falei, caramba, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu resolvi fazer algo que eu fazia antes do diabetes, que era fazer esporte efetivamente. A primeira coisa que o diabético precisa é insulina. Insulina é um medicamento caro, o governo fornece, só que tem algumas burocracias, que muitas vezes o paciente que tem menos condição financeira precisa enfrentar para conseguir algo que é vital. A gente, às vezes, vai com o relatório médico, vai com o relatório da enfermeira, né, com a quantidade, principalmente de fita que você precisa, porque fita é o mais difícil. E aí você chega no posto, aí eles falam, não, mas se você faz acompanhamento na Asa Norte, então você tem que pegar lá, mas eu moro no Gama, então eu consequentemente, teria que pegar num posto de lá. E aí fica todo mundo, sabe, jogando você de um posto para outro. Faz tempo que eu não consigo pegar fita. A gente tem várias outras drogas que existem no mercado há mais de 10 anos, mais modernas, mais seguras e que dão menos hipoglicemias e outras, inclusive, que têm chegado nos últimos 4 anos com um benefício cardiovascular significativo. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento, aquela picadinha simples
na ponta do dedo, que identifique uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença e até sobrecarreguem o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes, né? Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas e também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Esse ano eu completei 40 anos e resolvi comemorar, mostrando que não há limitação por ser diabético. Então eu resolvi fazer a volta do lago, correr 100 quilômetros sozinho. E o melhor foi ver que assim, eu passei 11 horas correndo e minha taxa de glicose se manteve estável o tempo todo. Eu tenho plena certeza de que o Rafael vai crescer uma criança saudável, linda, vai viajar, vai sair com os amigos. O que a SBD propõe é que se procure realmente agir através da educação no sentido de prevenir. Essa educação passa para a população os atos saudáveis, oferecer as ferramentas para que essas pessoas de fato possam ter um estilo de vida saudável, assim prevenir a doença, mas que elas também tenham o cuidado com si próprias. Foi algo ruim que aconteceu, mas que nos trouxe muita coisa boa. Essa visão da saúde, uma união maior da família. É difícil, mas a gente pode ser feliz, desde que a gente consiga aceitar essa nova realidade. A aprovação da derrubada do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o porte de armas, também foi discutida em entrevista à TV Senado. O senador veneziano Vital do Rego conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o tema. O senhor apresentou um relatório contrário aos decretos do governo na Comissão de Constituição e Justiça, que se tornou o parecer da comissão e foi aprovado agora pelo plenário. Na prática, o que acontece a partir da aprovação do seu relatório? Na prática, nós vamos ficar na expectativa de como procederá a Câmara dos Deputados. O importante que se diga, até para que os nossos inúmeros telespectadores possam saber, e essa é a nossa obrigação, o nosso dever, é o de bem informar. E o que me chamou a atenção e o que tem me chamado a atenção nesses momentos mais agudos, onde há controvérsias em relação a objetos de alguns temas, é exatamente o que, para mim, dá-me a entender que há um trabalho por parte do governo de desinformar. Ou seja, em outras palavras, quando a Comissão de Constituição e Justiça acolheu o nosso voto em separado e quando o plenário do Senado votou com considerável vantagem, entendendo que os decretos extrapolavam e exorbitavam o poder, que é limitado constitucionalmente, muitas pessoas começavam a dizer, poxa, então eu vou perder, caso tenha a sua posse, eu vou deixar de ter o porte de arma. Não, o que nós estamos dizendo é que o governo poderia discutir sobre esse assunto de que forma? Por meio de um processo legislativo ordinário e não de maneira inconstitucional, utilizando do decreto para alterar, praticamente revogar o Estatuto do Desarmamento. No debate com a lei ordinária, nós vamos ao mérito, e no mérito vamos saber para quem ou quem pode ter esse acesso, aí sim. Mas houve uma deliberada confusão. Hoje não era o mérito que estava em questão. Não é o mérito que está em questão. Em que pese termos tido diversos companheiros que possam ter mergulhado e aprofundado sobre eles. Eu próprio, no mérito, tenho grandes resistências em relação a alguns daqueles segmentos, algumas daquelas categorias. O decreto, o último de maio de 2019, criava 20 segmentos, categorias, entidades que licenciosamente mesmo, porque a própria efetividade na demonstração de necessidade, ela já era presumida. Então, se você, até mesmo nós, imagine, os agentes políticos, todos eles que têm um mandato, do presidente da República até um vereador, e se você somar a todos no país, são mais de 80 mil, passariam a ter direito, caso o decreto permaneça, depende da Câmara, a ter o seu porte de armas.
profissionais jornalistas que fazem cobertura para a área policial, agentes públicos na inatividade teriam também, ou ainda tem, como você bem salientou, ainda estamos no aguardo do posicionamento da Câmara dos Deputados. Então há uma exorbitância, há uma extravagância, e eu sou daqueles, entre outros, que acredita que política pública na área de segurança não se faz armando licenciosamente a população, e sim com políticas onde o Estado faça uso daquilo que constitucionalmente é exigido. O poder de força está no Estado e não na demonstração de falência, porque é uma demonstração de falência, como se dissesse, olha, eu não vou me responsabilizar mais por nada, vou entregar a arma a ti e cuida da tua vida. E não é dessa forma que nós desejamos, não é dessa forma que a legislação maior assim prevê. A rejeição do projeto pelo plenário, ele se deu após horas de debate, né? Argumentos contrários, argumentos favoráveis. O senhor acredita que o resultado foi decidido no debate? Essa larga vantagem que houve pela rejeição do projeto? Claro que nós tivemos dizendo, na Comissão de Constituição e Justiça foram 15 a 9. 15 a 9. Já era um retrato, um extrato, mas naturalmente, por força do próprio trabalho que o governo fez, Nata, para você ter uma ideia, o presidente da República foi às suas redes sociais incitar. Eu próprio recebi provocações intimidatórias que desejavam levar-me a inibir-me diante da responsabilidade de valer-me convictamente dos fundamentos. Nós não estamos inventando, são fundamentos muito claros, muito evidentes de uma afronta à Constituição. Então, penso que muitos dos companheiros e companheiras chegaram ao plenário com as suas posições definidas, mas outros esperaram para ouvir no debate ou ter do debate algo que pudesse sensibilizá-los, suscetibilizá-los aos fundamentos. Vários senadores relataram ter recebido ameaças nas suas redes sociais, recebido ameaças nos seus telefones pessoais, das suas assessorias, né? Como é que o senhor avalia o impacto da estratégia de pressionar e até ameaçar os senadores no resultado dessa votação? Isso é deplorável, Renata. Mas o senhor acha que teve algum impacto? Não, eu não acredito. Eu não vi nenhum dos meus companheiros e de minhas companheiras suscetibilizarem-se diante dessas provocações. Nós fizemos menções ao gesto institucional do presidente de solidarizar-se e colocar à disposição os meios para tentar coibir isso. Mas a gente precisa assumir, ter a dignidade de saber que estamos representando uma sociedade que, através de pesquisas cientificamente aferidas, mostram que 73% da população não concorda. Nós, sociedade, que estamos temerosos, que vivemos angustiados em nossas casas, fora de nossas casas, mas mesmo assim, mesmo com esse apelo que há de que é preciso reagir, nós temos a ponderação, a prudência e responsabilidade de acreditar que existem outros meios mais eficientes do que você entregar armas licenciosamente a quem muitos destes não têm a habilidade para manuseá-las. Se você me entregar uma arma, um desastre ciclópico, tenho absoluta certeza disso. Além de tantos e tantos fatos, Renata, o entrevero que hoje no trânsito você ouve algum impropério de um lado a outro, pode ser resolvido agora à base do tiro, da arma. Feminicídios que hoje vêm assombrando a nós, imagine você com posse e porte de armas nas residências. Quantas mulheres não terão ceifado as suas vidas? A discussão do boteco, a discussão do bar, de quem é ou torcedor de A ou de B, vai ser resolvido também, qualquer um desses entreveros ou desavenças, na base do uso de arma. Então a gente tem que ter muito cuidado. O governo poderia, desde o início do ano, antes mesmo de editar o primeiro decreto de posse, poderia ter feito e elaborado um projeto de lei ordinária e já estaríamos bem avançados. E com a responsabilidade, com a prudência, com o equilíbrio de saber até onde nós poderíamos, definindo, né, quem pode ter o posse, quem pode ter o porte. Renata, se você pega um dos pontos lá, na posse de arma, diz que
áreas urbanas, aquelas pessoas que moram, que residem nas áreas urbanas, podem ter a posse de arma. Basta que sejam residentes em estados onde a relação seja de 10 homicídios para 100 mil habitantes. Você sabe que as 26 unidades e o Distrito Federal encontram-se exatamente nessas condições. Então, ao pé da letra, todo e qualquer cidadão pode ter o seu posse de arma. Não apenas na área rural, que eu defendo a posse de arma para a área rural. Eu não vejo a necessidade do porte de arma, mas a posse sim. Mas você deixar a posse de arma para toda e qualquer pessoa, que pode ter até 4 ou mais, com o decreto é ilimitado. E para cada arma, Renata e meus amigos e amigas telespectadores, algo em torno de 5 mil munições. Ou seja, se você tiver 4 armas, você pode ter por ano 20 mil munições em sua posse. A gente está falando muito sobre o mérito da matéria, né? Mas em relação ao que extrapolou... Foi o decreto. O decreto, ele exorbitou do momento em que modificou por completo. Ele desnaturou por completo a lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento. Então, é como você bem disse, você me corrige, eu não estou nem querendo adentrar no mérito, deixemos o mérito para depois. O foco na Comissão de Constituição e Justiça, no meu próprio pronunciamento, foi de dizer, vamos debater, ninguém está se negando a debater, ninguém tem preconceito em debater todo e qualquer assunto. O presidente não enviou à Câmara, mesmo... tendo uma resistência à proposta de mudança do Código de Trânsito, com algumas sugestões que são desastrosas, como é o caso de não mais exigir o uso das cadeirinhas protetivas ou protetoras às criancinhas, mas ele mandou uma lei, ele mandou um projeto de lei e que vai ser discutido, porque não o fez em relação a posses e portes de arma. Então, esse foi o ponto nevrálgico para que tanto a CCJ como o plenário rejeitassem ambos os decretos. Senador, muito obrigada pela entrevista. Esse projeto que derruba o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o porte de armas, está agora na Câmara dos Deputados e deve ser analisado esta semana. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição do Senado Notícias, às 7h30 da noite. Eu te espero.